Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Então, hoje, nesse vídeo aí, daremos continuidade aí na parte 3 aí da série Netzarim, da qual eu iniciei aí há 2 vídeos atrás. Então, vamos continuar o estudo aí, ok? Do israelismo nazareno ao cristianismo pagão. Os 3 pilares centrais do paganismo, conforme destacado em artigo anterior sobre a apostasia, foram Inácio de Antioquia, Marcião e Tertuliano, cujas doutrinas até hoje se fazem presentes no cristianismo. Inácio rebelou-se contra a autoridade israelita dos Netzarim, promovendo a primeira grande cisão entre os seguidores de Yahusha. Criou a religião chamada cristianismo, abalizada nas seguintes características: a. Distanciamento total dos ensinos de Yahusha e dos nazarenos. B. Revogação da lei, ou revogação da Torá. C. Substituição do Shabat pelo domingo. D. Concentração do poder nas mãos de um homem, reputado o representante do Criador na Terra. Em sequência, Marcião reforça o paganismo ao lecionar: a. Que existem 2 deuses em conflito no universo. B. O Deus dos judeus é malvado e perverso, logo deveriam os cristãos rejeitar tudo o que proviesse da religião judaica. C. Anulação da Torá. D. Divisão entre Velho Testamento, repleto de regras ímpias instituídas pelo Deus dos judeus, e o Novo Testamento, que revela o Deus bom e amoroso, Pai de Jesus. Para engrossar as fileiras da heresia, Tertuliano cria a doutrina da Trindade e lança para dentro do cristianismo o politeísmo idólatra. Tudo isto foi chancelado pela Igreja Católica e posteriormente encontrou eco na teologia protestante, filha de Roma. A partir de então, o cristianismo foi afundando na areia movediça dos absurdos. Justino Mártir, de 100 a 165 da nossa era, cresceu em meio a uma família pagã e durante seus estudos adotou o platonismo. Após se tornar cristão, lecionou acerca da Eucaristia, Santa Ceia, prescrevendo que o pão e o vinho servidos eram literalmente o corpo e o sangue de Cristo, teoria da transubstanciação. Abre aspas, pois não tomamos essas coisas como pão ou bebidas comuns, senão que assim como Jesus Cristo, feito carne pela palavra de Deus, teve carne e sangue para salvar-nos, assim também o alimento feito Eucaristia é a carne e o sangue de Jesus encarnado. Primeiro livro das Apologias de Justino, páginas 65-67. Tal qual os outros pais da Igreja, Justino Mártir divulgou a separação total entre cristãos gentios e judeus, nazarenos ou não, sob o fundamento de que a lei foi anulada por Cristo. No livro Diálogo com Trifão, assevera Justino que o cristianismo é a nova lei para todos os homens, já que na Torá existem várias promessas aos filhos de Israel. Justino advoga a tese de que os cristãos são o Veros Israel, ou seja, verdadeiro Israel, ou seja, o povo eleito do Senhor. Deixa de ser a Israel propriamente dita, descendentes carnais de Yaakov, traduzido erroneamente como Jacó, e passa a ser a igreja. Poderiam os cristãos desfrutar das bênçãos de Yahuwá sem a necessidade de obediência à Torá? Escreveu Justino.
Com efeito, ó Trifão, eu li que deveria vir uma lei perfeita e uma aliança soberana em relação às outras, que agora devem ser guardadas por todos os homens que desejam a aliança, a herança de Deus. A lei, dada sobre o monte Horebe, já está velha e pertence apenas a vocês. A outra, porém, pertence a todos. Uma lei colocada contra a outra anula a primeira. A aliança feita posteriormente também deixa sem efeito a primeira. Diálogo com Trifão, capítulo 11, versículo 2. Na visão de Justino, a lei, a Torá, não deveria ser cumprida, pois se tornou velha. Porém, o próprio Yahuwá ordenou que sua palavra, a Torá, no caso, iria durar para sempre. Terrilim, capítulo 119, versículo 160. E Yahusha testificou que não veio revogar a Torá. Livro de Matitiahu, capítulo 5, versículos 17 a 19. Para justificar o motivo pelo qual os cristãos não guardam o Shabat, o quarto dos 10 mandamentos, segundo o livro de Êxodos, capítulo 20, versículos 8 a 11, Justino tem a ousadia de declarar que o mandamento criado por Yahuwá deriva da iniquidade do povo judeu. Também nós observaríamos essa circuncisão carnal, guardaríamos os Shabats e todas as vossas festas, se não soubéssemos o motivo pelo qual vos foram ordenadas, isto é, por causa de vossas iniquidades e da vossa dureza de coração. Diálogo com Trifão, capítulo 18, versículo 2. Objetivando causar a separação total entre judeus e gentios, que outrora viviam em comunhão nas comunidades do caminho, Justino acusa os judeus de serem responsáveis pela morte do Messias. Escreveu o historiador Juan Pablo Senapera. Mais uma vez, Justino retoma o discurso rotulante e estigmatizante ao afirmar que nem toda a água do mar seria suficiente para apagar os assassinatos cometidos pelos judeus e ainda caracteriza os rituais prescritos na lei como incapazes de remover esses pecados, que somente poderiam ser removidos pela morte do Messias. Há uma clara intenção de circunscrever a Torá ritual ao povo judaico, caracterizado como povo de assassinos, praticantes de rituais que em si mesmos seriam vazios, mas que encontrariam sua razão de ser apenas entendidos como tipos proféticos de Jesus Cristo. O antijudaísmo de Justino Mártir no Diálogo com Trifão, mimeografado, Vitória, 2009, página 85. Responsabilizar os judeus pela morte do Messias se tornou um dos grandes slogans do cristianismo, resultando em milhões de mortes ao longo da história, principalmente durante as cruzadas, a Inquisição e o Holocausto nazista. Este último evento levou ao extermínio covarde de 6 milhões de judeus. Muitos protestantes e evangélicos lavam suas mãos achando que suas igrejas não participaram da chacina, não sabendo que Martinho Lutero incentivou o assassinato de judeus e sua obra foi usada por Adolf Hitler ao propagar o antissemitismo no livro Mein Kampf. Hitler citou expressamente a teologia de Lutero para sustentar o extermínio de judeus. Enquanto 6 milhões de pessoas estavam sendo dizimadas pelo nazismo, apoiado pela Igreja Católica, a Igreja Protestante se calou. Preciosa e verídica a parêmia popular, quem cala, consente. Prosseguindo na manchada história da Igreja Cristã, Irineu de Lyon, entre os anos 130 ao ano 202 da nossa era, divulga o dogma de que Maria permaneceu perpetuamente virgem e é
corredentora e salvadora ao lado de seu filho Yahusha. Inicia-se a adoração à Virgem Maria, que passa a ser considerada a mãe de Deus. Maria, embora tivesse marido, ainda era virgem e, obedecendo, tornou-se causa de salvação para si e para toda a raça humana. Irineu de Lyon, contra as heresias, capítulo 3, versículo 22. Incrível, né? Vamos continuar aqui. A Virgem Maria, sendo obediente à sua palavra, recebeu do anjo a boa nova de que ela daria luz. Deus. Irineu de Lyon, contra as heresias, livro 5, capítulo 19, versículo 1. Apesar de ser óbvio, lembra-se que Miriam, né, que foi traduzida aí por Maria, após o nascimento de Yahusha, teve relações sexuais com Yosef, né, traduzido por José, nascendo da união vários filhos e filhas. Isso está escrito no livro de Matitiarro, capítulo 13, versículos 53 a 56. E mais, Yahuwá é o Criador e não uma criatura, onde se conclui que não existe a figura da mãe de Deus e tão somente a mãe terrena de Yahusha, enquanto aparência humana. Outro grande problema da igreja gentílica diz respeito ao abuso da interpretação alegórica. Os cristãos, que eram oriundos do paganismo, tentaram conciliar o pensamento semita contido no Tanar, né, o Antigo Testamento, com a filosofia grega, usando um método de exegese que extrapola a literalidade do texto. Eis alguns exemplos. Justino afirma que Lia representava os judeus, Raquel simboliza a igreja e Jacó é Cristo, que serve a ambos. A atitude de Arão e Hur, que de sustentar as mãos de Moshe, simboliza a cruz. Justino afirmava que o Antigo Testamento era pertinente aos cristãos, mas essa pertinência, dizia ele, era percebida por meio da alegorização. Irineu morou em Esmirna. Ele, Irineu, afirmou, por exemplo, que os 3 espias, e não 2, que Raabe escondeu, representam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pessoal, tá difícil continuar aqui, né? Tanta heresia, mas vamos continuar, vocês têm que saber da verdade. Vamos lá. Em sua excessiva alegorização, Clemente ensinava que as proibições mosaicas de comer porco, falcão, águia e corvo, aí no livro de Vaikra, né, Levíticos, capítulo 11 e capítulo também 7, nos versículos 13 e 19, representavam respectivamente a ânsia impura pela comida, a injustiça, o roubo e a cobiça. No episódio em que 5.000 pessoas foram alimentadas, que aparece no livro de Lucas, capítulo 9, entre os versículos 10 e 17, os 2 peixes simbolizam a filosofia grega. Isso está descrito no livro As Miscelâneas, capítulo 6, versículo 11. Mediante a alegorização, Orígenes ensinava que a Arca de Noé simboliza a igreja, que Noé simbolizava Cristo. O episódio em que Rebeca tirou a água do poço para os servos de Abraham significa que devemos recorrer diariamente às Escrituras para ter um encontro com Cristo. Na entrada triunfal de Yahusha, a jumenta representa o Antigo Testamento, o jumentinho o Novo Testamento, e os 2 apóstolos, os aspectos moral e místico das Escrituras. Orígenes desconsiderou a tal ponto o sentido literal e normal das Escrituras, que seu estilo alegórico passou a ser caracterizado por um exagero incomum. Como disse certo autor, era fantasia desmedida. Né? Aí está no livro A Interpretação Bíblica, né, do autor Roy Zuck, da
Editora Vida Nova, ano 2008, páginas 39, 41 e 42. Apesar de a interpretação judaica admitir algum tipo de alegorização, essa possui limites estabelecidos e não pode se constituir um cheque em branco a ser preenchido ao alvédrio do intérprete. O cristianismo pagão, fundado na filosofia grega, passou a deturpar as escrituras separadas, criando fantasias que até hoje se encontram presentes. Atualmente, vários textos escriturais são distorcidos por meio de alegorias para sustentar a maligna teoria da prosperidade que prega o acúmulo de riquezas materiais na terra por meio da fé em Jesus. Famosos pregadores proclamam: Jesus morreu para você ficar rico. Você é o Senhor e Deus é servo para lhe dar prosperidade. Muitas riquezas são sinais de muita unção. O pobre está vivendo debaixo de uma maldição. Todas essas afirmativas absurdas são extraídas de interpretações equivocadas das Escrituras, pautadas em abuso manifesto da interpretação alegórica. Já que o Tanar e a Brit Hadashah narram inúmeras promessas de Yahuwá ao povo de Israel, a solução dada pelos teólogos cristãos é alegorizar o texto e dizer que onde está escrito Israel deve ser lido igreja. Esta técnica aniquiladora das escrituras tem por objetivo legitimar o cristianismo como religião criada pelo homem, bem como a manutenção do poder social, político, religioso e econômico das igrejas. O vendaval pagão também exerceu influência sobre aspecto medular do cristianismo, a liturgia. Inicialmente, surgiu a liturgia católica em meio ao ambiente idólatra. Posteriormente, a liturgia protestante também se valeu dos mesmos elementos pagãos. Tanto a missa católica quanto o culto protestante possuem idêntica fórmula. Letra A, cânticos. Letra B, sermão. Letra C, oração ou cântico no final. No sermão, somente o padre ou o pastor podem pregar. Todos ficam calados e nenhuma pergunta pode ser feita. Este não era e nunca foi o modelo adotado pelos Netzarim. Nas reuniões do caminho, todos os membros participavam de forma espontânea, livre e aberta, podendo ler as escrituras, ensinar e formular perguntas. Os encontros eram participativos e todos eram considerados iguais, inexistindo a hierarquia eclesiástica que torna um homem superior ao outro. Atualmente, o padre, o pastor e o rabino são reputados na prática como pessoas mais importantes do que os membros de suas congregações, o que é totalmente incompatível com as escrituras. Nossas colocações são endossadas pelo autor cristão Frank Viola. Os pastores falam rotineiramente às suas congregações, fazendo tudo conforme a Bíblia, contudo praticam esta férrea liturgia. Eles não agem corretamente. Em parênteses, acredito que esta falta de veracidade se deve mais à ignorância do que à má fé. Verifique sua Bíblia, do começo ao fim. Você não encontrará nada semelhante a isso. Os cristãos do século I nada sabiam sobre tais coisas. Na realidade, essa liturgia protestante tem tanto apoio bíblico quanto a missa católica. Nenhuma das duas tem qualquer ponto de contato com o Novo Testamento, com a Brit Hadashah. Isso está descrito no livro Cristianismo Pagão, de 2005, página 14. Pior que isso, embora Lutero falasse muito sobre sacerdócio de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática de ordenação do clero. De fato, sua crença era tão forte em um clero ordenado que escreveu: o ministério público da palavra deve ser estabelecido pela ordenação santa como a mais importante das funções da igreja. Sob a influência de Lutero, o pastor protestante
simplesmente substituiu o sacerdote católico. Após comparar a liturgia católica com a protestante e evangélica, a evangélica, ambas inspiradas no paganismo, Frank Viola concluiu: enfim, a liturgia de Lutero era nada menos que uma versão truncada da missa católica. A missa de Lutero detinha os mesmos problemas da missa católica. Os paroquianos continuaram sendo espectadores passivos, com exceção de poderem cantar, e toda a liturgia era dirigida por um clérigo ordenado, o pastor tomando o lugar do sacerdote. O modelo do sermão vigente é antibíblico, porque é estruturado da seguinte forma: A. É pregado em cima do púlpito, sempre por uma mesma pessoa, padre, pastor ou rabino. B. Trata-se de um monólogo dirigido a uma plateia passiva. C. Contém uma introdução, o desenvolvimento, 2 ou 3 tópicos e uma conclusão. Nas sinagogas do primeiro século, frequentadas pelos Netzarim, havia liberdade para que qualquer membro pudesse pregar a Torá, e todos poderiam formular perguntas e debater os temas examinados. Escreveu David Norrington: To Preach or Not to Preach? The Church's Urgent Question. Carlisle. Paternoster Press, 1996, página 4. Se no primeiro século não existia a figura do sermão, tal qual hoje é conhecido, visto que a participação era coletiva, de onde surgiu o sermão cristão? Recorre-se ao magistério de Frank Viola. O sermão cristão foi adotado diretamente da fonte pagã da cultura grega. O sermão do púlpito não é o equivalente à pregação encontrada nas Escrituras. A prática do sermão não é encontrada no judaísmo do Antigo Testamento, do Tanar. Não é encontrada no ministério de Yahusha, nem na igreja primitiva. Além disso, Shaul disse aos gregos convertidos que ele próprio recusou ser influenciado pelas formas de comunicação utilizada pelos pagãos em seu tempo. O sermão é uma vaca sagrada, concebida no ventre da retórica grega. Nasceu na comunidade cristã quando os ex-pagãos, agora cristãos, começaram a levar seus estilos de oratória para a igreja. No século III, era comum o líder cristão proferir sermões. No século IV, virou norma. O cristianismo absorveu sua cultura circundante. Quando o pastor sobe ao púlpito, exibindo sua veste clerical e proferindo seu sermão sagrado, ele exerce o papel do antigo orador grego. Interessante, né? Continuemos. Também deriva do paganismo a obsessão cristã pelo edifício da igreja como sendo a casa de Deus. Milhões de cristãos acham que precisam ir à igreja para serem abençoados, porque Deus opera na igreja, que é a sua casa. Este não é o pensamento dos Netzarim, porquanto Estevão discursou que Yahuwá não habita em templos feitos por mãos humanas. Livro de Mahasei Shihilim, ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. E Shaul declarou: o Elohim, que criou o universo e tudo o que nele há, que é o dono do céu e da terra, não habita em templos erigidos por mãos humanas. Livro de Mahasei Shihilim, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Com a oficialização do cristianismo no século IV, pelo imperador Constantino, esse começou a construir edifícios de igrejas nos mesmos moldes do paganismo. Proliferaram-se as igrejas ao longo do Império Romano, seguindo-se a metodologia pagã de erigir templos para adorar aos deuses. Curioso que Constantino designou suas igrejas com nomes de santos, tal como os pagãos nomeavam seus templos com os nomes de seus deuses. Os edifícios
tornaram-se lugares sagrados, dotados de uma aura mística que abençoaria seus frequentadores. Tal noção profana subsiste até hoje no âmbito das denominações cristãs, católicas e protestantes, explícita ou implicitamente. Quem nunca ouviu pastores falando na televisão: venha para o culto da nossa igreja e você sairá abençoado? Aliás, certa vez ouvi um evangélico dizendo a outros: vocês não devem orar em casa, porque a bênção não está lá. Vocês devem vir para orar nos cultos da igreja. Isto é, nada mais, nada menos do que idolatria ao local de culto. Se de um lado líderes católicos e evangélicos constroem faraônicos templos, por outro, essa prática nunca foi adotada pelos Netzarim. Reconhecido como um dos maiores estudiosos da história do cristianismo, Philip Schaff escreveu que os discípulos originais de Yahusha não edificaram igrejas, concluindo: o Salvador do mundo nasceu em um estábulo e subiu aos céus desde um monte. Seus apóstolos e sucessores até o século III pregavam nas ruas, mercados, montes, barcos, sepulcros, cavernas, desertos e nas casas dos seus convertidos. Contudo, milhares de igrejas e capelas caras foram e continuam sendo construídas em todo o mundo para honrar o Redentor crucificado, que nos dias de sua humilhação não possuiu nenhum lugar onde repousar a cabeça. Todos os elementos pagãos referidos estão presentes tanto na teologia católica quanto na protestante. Já que os gentios cristãos se afastaram dos Netzarim, perderam a oportunidade de aprender com os homens que receberam instruções pessoais e diretas de Yahusha ou de seus Shilhim, que significa emissários, apóstolos. Todos os fundadores do cristianismo pregaram a separação entre gentios e judeus, porquanto, se a união permanecesse, seria extremamente difícil que heresias se alastrassem. No final, os ensinos de Yahusha e de seus Talmidim, que significa discípulos, foi substituído pelo cristianismo pagão, cujas doutrinas são estranhas à correta interpretação das Escrituras. Atualmente, muitas pessoas estão descobrindo a verdade e retornando à verdadeira fé de Yahusha e de seus Shehilim, descartando toda a contaminação espiritual pagã que se infiltrou no corpo do Messias. Que as palavras do professor Andrew Gabriel Roof e a profecia de Irmeiahu possam tocar a vida dos leitores. O cristo-paganismo denota a assimilação do paganismo dentro do cristianismo, introduzido no mundo das igrejas pelos antes mencionados e altamente venerados pós-apostólicos fundadores do cristianismo gentílico. Esses fundadores da igreja nunca conheceram os originais Shilhim, os originais apóstolos. Nenhum deles teve as instruções de Yahuwah sobre justiça escritas em seus corações. De fato, estes prematuros filósofos cristãos e oportunistas não tiveram mais conhecimento em primeira mão dos ensinos de Yahusha e Shaul do que os teólogos de hoje. Porém, atualmente, acessando os escritos em aramaico do Novo Testamento, podemos comparar por nós mesmos os escritos dos pós-apostólicos fundadores do Evangelho cristão e ver que estão muito longe da original fé nazarena. Apesar do rude, cruel e odioso ataque contra a fé nazarena pela multidão de opositores que são ignorantes nas Escrituras, está crescendo o número de judeus e gentios que estão retornando para Yahuwah e vivendo a fé em Yahusha, o Messias, que foi entregue para os justos. Claramente, há uma forte diferença entre o que os pós-apostólicos fundadores da igreja gentia ensinaram e o que os originais Shilhim, emissários do Messias, viveram e ensinaram.
O movimento nazareno nos dias de hoje é o cumprimento da seguinte profecia: Yahuá, minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da aflição. Os gentios virão a ti desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados herdaram mentiras, vaidade e coisas sem nenhum proveito. Por acaso fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eu lhes farei conhecer de uma vez por todas. Eu os farei conhecer minha mão e meu poder, e eles saberão que meu nome é Yahuá. Irmeiahu, capítulo 16, versículos 19 a 21. Então é isso, pessoal. Hoje, né, nesse capítulo, nós conseguimos aí analisar. Muita coisa foi modificada no decorrer aí a partir entre os anos de 98, quando Inácio se revoltou contra a liderança israelita da igreja, da verdadeira igreja, da eclésia, que do grego significa chamados para fora, até o ano de 322, 325, que foi quando o imperador Constantino declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Então, o que nós vimos até aqui, é que muita coisa foi modificada. Desculpem. Diversas heresias foram criadas, muitas coisas totalmente anti-escrituras, muitas coisas antibíblicas, e as pessoas não entendem que devem sair do sistema religioso, porque não existe nada do verdadeiro Messias lá, nada das verdadeiras escrituras, talvez uma sombra do que era a verdadeira igreja. Então, vem através desses estudos trazer essas verdades para vocês. E até aqui agradeço muito por vocês estarem assistindo essa série ou ouvindo. Optei por esse modelo que é uma forma de que você possa também ouvir, né? Mas prestando atenção, claro. E claro, agradeço a todos aí por essa terceira parte. Em breve retornaremos aí com a quarta parte, que falará aí, certo? Falaremos aí do relacionamento entre os Netzarim e os judeus não crentes em Yahusha. Ou seja, já falamos sobre o lado cristão, agora iremos falar sobre o lado judaico, que atacam a eclésia, que atacam a verdadeira igreja. Então é isso, pessoal. Que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a ti e a tua casa que esteja ouvindo esse áudio, que chegaram até aqui. E muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.